Olá, meus irmãos, como é que estão os estudos? Tudo bem aí nos estudos? Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus, tenha certeza disso. Nós vamos continuar o nosso estudo hoje com Atos dos Apóstolos, tá? Antes, revivendo os 4 evangelhos, que nós falamos sobre os seus autores, né? Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João. Nós falamos dos seus autores, de quem eles eram discípulos, qual era o objetivo de cada um. Espero que vocês tenham aprendido no nosso outro vídeo. Hoje nós vamos falar de Atos dos Apóstolos. Corresponde às fases da propagação do Evangelho pelos apóstolos. Você vai ver que tem a história lá dos apóstolos, como é que eles propagaram o Evangelho depois da morte de Jesus, né? Escrito por Lucas, e foi escrito em grego, já que Lucas era grego, né? Considerado a continuação do seu evangelho, esse Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas, continuação, o Atos dos Apóstolos, é considerado, né? Considerado a introdução das epístolas também. É escrito entre os anos 60 e 63, e a continuação do Evangelho após o episódio do Calvário, tá? Conta os feitos dos seguidores de Jesus após a ressurreição do Mestre, nos primeiros tempos do cristianismo, destacando-se Pedro e Paulo. Nós vamos ver isso, que os dois se destacam. Os livros didáticos. Livros didáticos são as epístolas. Lembra lá o que é epístola? Epístolas são cartas. Está escrevendo muitas cartas e epístolas por aí? Deveríamos voltar a isso, né? Era tão bom a gente escrever epístolas. Isso surpreende as pessoas, né? Pensou mandar uma epístola hoje? Vai surpreender uma pessoa por aí, né? Então, essas cartas dos apóstolos, são cartas que esses apóstolos escreveram às suas igrejas e aos cristãos por elas responsáveis, espalhadas então pelo mundo conhecido daquela época. As igrejas estavam espalhadas e os apóstolos mandavam essas cartas, essas epístolas para as igrejas. Tinha uma profundeza e vastidão na doutrina, eram profundas essas cartas, né? De Paulo, tá? De Pedro, são muito profundas essas cartas. Tem uma mudança de ensinamentos morais, principalmente as cartas de Paulo, que são em número de 14. Paulo é profundérrimo nos seus ensinamentos, né? Nasceram então da necessidade do apóstolo Paulo em intervir onde não podia chegar pessoalmente. Então ele ia passando nas suas viagens, ali criava uma igreja. O que é uma igreja? Uma reunião de algumas pessoas, compartilhavam daquela ideia, ele ia embora, deixava aquelas pessoas tomando conta ali. Depois aconteceu algumas brigas, desavenças, a pessoa perdia a fé, sei lá, estava acontecendo alguma coisa. Paulo, então, como não podia voltar, mandava uma carta, uma epístola. Estou resumindo aqui, traduzindo aqui para o nosso linguajar de hoje, né? Ele mandava essas cartas para incentivar as pessoas a continuarem no Cristo, né? Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, tendo contribuído para criar a terminologia cristã. Paulo que ajudou a criar essa terminologia cristã, né? Foi o primeiro a exprimir com palavras profanas e comuns as sublimes verdades do cristianismo. É isso que Paulo faz no começo. Então as epístolas, elas tinham como objetivo apaziguar os litígios, dissipar dúvidas, aconselhar, aplicar o remédio a inconvenientes, dirigir e iniciar o bem. Cartas voltadas à vida interna das igrejas, por ele fundada, ou dependentes de sua pregação. Outros autores como Tiago, Pedro, João e Judas escreveram cartas também, porém elas são diferentes da de Paulo, por serem dirigidas a todos os fiéis, em gerais, elas são gerais, né? As outras cartas dos outros apóstolos, tá? Nós temos o livro profético, que é o Apocalipse. Em grego, Apocalipse significa revelação, e foi escrito por João. Trata das coisas futuras. Por tratar de profecias,
elas não foram anunciadas de forma clara, não tem muita clareza ali quando você lê o Apocalipse, é meio confuso aquilo lá, né? Meio estranho, né? Mas por meio de visões e símbolos. Por isso que o Evangelho lá é João e mesmo o Apocalipse é muito simbólico, né? Alguns explicados no próprio Apocalipse, alguns ele explica ali no Apocalipse, outros, né, ele vai explicar por meio do restante dos livros sagrados. Outros ainda permanecem obscuros, a gente não sabe nem o que ele quis dizer, tá obscuro ainda esses símbolos, né? É de difícil interpretação. Não é fácil não, tá? Escrito de forma de cartas endereçadas às 7 igrejas que existiam: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas, tudo em 7, né? 7 é a cabala hebraica, né? Número perfeito, a plenitude que significa o 7. Indica a mensagem dirigida ao universo das igrejas, tanto do século I como do século 21, 22, aí infinita, aí para onde vão essa está endereçada aqui, igrejas, né? Fala em 7 espíritos, universo dos espíritos puros ligados a Deus, espíritos celestes, planetários. 7 dias do Antigo Testamento, criação do mundo, lembra isso? 7 é plenitude. Cada carta termina com a mesma frase, ele termina assim: quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas, e segue a promessa de um dom particular ao que vencer. Aí acabamos aí com a nossa parte, nós vamos ver aí como procurar as passagens na Bíblia do Novo Testamento. Vai pegar a sua Bíblia, né? Volta aqui para a gente ensinar aí como é que a gente olha a Bíblia aí no Novo Testamento. Nós temos um índice, é um livro como o outro, tem um índice, é uma relação com o nome dos livros da Bíblia, contém a abreviatura dos nomes desses livros em cada página do livro, inicia, né? Sempre ali, Mateus, MT, é uma abreviação ali do que significa Mateus, né? Então, às vezes, diz até quantos capítulos aquele livro tem, é o índice. Depois nós temos os títulos, o título do livro anunciado, exemplo bem grande, o Evangelho segundo Marcos, é o título. Com a impressão é sequente, um livro pode começar no meio da página, o título, porém, destaca bem onde ele começa. Pode estar no meio, dependendo da impressão do livro, mas o título é bem grandão, né? Evangelho de Marcos, por exemplo, Evangelho de Lucas, bem grande. Um subtítulo vem no começo de uma passagem, letras menores que o título, por exemplo, João dá testemunho do Cristo, geralmente é pequeno, mais menorzinho do que o título, tá? Isso aí é um subtítulo, né? Que tem embaixo. Tem os capítulos, gente, só pra gente fazer aqui uma brincadeira, né? Na Bíblia, o capítulo é o número grandão. Número grandão, que tem lá 3, 4, 5, é o capítulo. Os versículos são os números pequenininhos que tem ali na Bíblia. São os versículos, né? São numerozinhos pequenininhos que vão ali nas frases, no que ele está falando ali, os versículos e tal. Então a gente fala assim, capítulo 5, versículo 13 a 4, versículo 13 a 5. E a gente vai dizer da onde é, né? Capítulo, onde ele está. Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Exemplo, estou dando um exemplo. 1 a 3. São os três númerozinhos pequenininhos ali. Eu espero que esteja bem compreensível. O número de página é como qualquer outro livro. Conteúdo abrangente, às vezes tem lá, né? Versículo 1 e 9, segunda carta a Timóteo 2 a 20, por exemplo. Significa capaz de exame, contém o capítulo 1, versículo 9 da epístola 2, da epístola de Paulo a Timóteo, né? Até o capítulo 2, versículo 20. Mais ou menos é isso que ele quer dizer. Não sei se eu estou clara aí para vocês, mas o importante é vocês manusearem a Bíblia aí para se encontrar, né? Explicação de rodapé, às vezes vem uma explicaçãozinha de rodapé nas Bíblias embaixo, né? Explicando alguma passagem, alguma coisa com um asterisco, né? Temos também o que é uma passagem, é um episódio ou trecho citado de um autor, uma das ocorrências ou acontecimento. Esse passo de Mateus está diferente do de Lucas. Por exemplo, nessa passagem,
a gente usa Jesus se encontra com Nicodemos, passagem, né? É um episódio ou trecho. Uma parábola, o que é uma parábola? É uma história simbólica, comparativa e com uma conclusão moral. Jesus usava muitas parábolas, tem muitas. Jesus conta todo o seu ensinamento através de parábolas. Ele conta uma história, geralmente com alguma coisa que acontece na vida diária das pessoas, e tem um ensinamento moral. E o ensino, então nós temos a passagem, a parábola, nós temos o ensino. O ensino é uma instrução. Por exemplo, dai a César o que é de César, ensina Jesus. É um ensino, pequenininho ali é um ensino. Para indicar a passagem que se encontra, nós temos o livro, nós temos que falar o capítulo e o versículo, tá? Por exemplo, Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 15. Tenta achar aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 15, tá? Também pode achar, colocar de várias formas isso aí, mas geralmente assim, versículo de 1 a 15 do capítulo 5 de Mateus, mesma coisa, tá? Eu vou mandar alguns exercícios para vocês, por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos. Tentem procurar na sua Bíblia, né? João, capítulo 3, versículo de 1 a 13. É uma das passagens que você pode procurar aí na Bíblia. João Batista é Elias, está em Mateus, capítulo 11, versículo de 7 a 15. Jesus promete o Consolador, prometido de Jesus, né? O Consolador. Está em João, capítulo 14, versículo de 15 a 17. A parábola do joio e do trigo está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. E aí, com o moço rico, né? Sobre o desapego das riquezas. Ele pergunta lá com Jesus o que ele devia fazer, desapego das riquezas, ele era bem apegado, né? Está em Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 30. Tenta achar na sua Bíblia, tá? Procurando o Sermão da Montanha, que é importantíssimo. Está no capítulo 5, versículo de 3 a 11. Tenta achar o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, tá? Agora, algumas dicas para você ler a Bíblia. Comece com uma vista panorâmica da Bíblia. Olha assim, ó. Eu tenho uma Bíblia aqui, não é a de Jerusalém, mas é uma outra Bíblia. Começa uma vista, dá uma olhada aqui na Bíblia como um todo, né? O que é o Novo Testamento, onde é que está o Novo Testamento, onde é que está o Antigo Testamento, e você vai se localizando, né? A Bíblia tem duas divisões principais, você procura lá o Antigo Testamento, onde é que ele está, e o Novo Testamento. Depois, o Antigo Testamento tem 4 partes. Primeiro, o livro das leis, você vai ver lá os primeiros livros, você vai ver que está escrito em cima, né? Aqui em cima está escrito Gênesis, por exemplo, Êxodo. Então, os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Depois os livros de história, que vai de Josué a Esther, vamos ver o livro de história. O livro de sabedoria, de Jó a Cântico dos Cânticos, livros de sabedoria. Depois os livros de profecias, que vai do profeta Isaías até Malaquias, que é outro profeta. Vai procurando achar aqui. E no Novo Testamento, nós temos 3 partes principais. Relatos do Evangelho, de Mateus a João, um livro de história, que Atos dos Apóstolos, depois cartas aos cristãos, Romanos, e aí nós temos o Apocalipse, no final, tá? Dica 2 para você. Estou passando rápido, né, gente, mas tenta devagarinho folhear a Bíblia, se tornar mais, como dizer assim, eu não sei, tem muitos que já têm essa familiaridade com a Bíblia, mas tem alguns que não têm. Então vamos devagarinho nos familiarizando com a Bíblia, porque ela nos acompanha nos nossos estudos também, né? Não daqui da doutrina, mas se você um dia for expositor espírita, você for estudar mais profundamente, você vai precisar da Bíblia, né? Estudar a vida de Jesus, os passos de Jesus, as parábolas, as cartas de Paulo, estudo mais profundo, precisa da Bíblia, né? Então a dica 2, desenvolva o hábito de leitura. O
que é muito gostoso, gente. Aproveita, deixa a televisão de lado, começa no hábito da leitura. Escolha uma abordagem de leitura. Separe algum tempo do dia para isso. Muitas pessoas passam a vida inteira sem ler a Bíblia, do começo ao fim. Tem gente que passa sem ler a Bíblia. Deixa aí 15 a 20 minutos por dia. Separa aí. 15 a 20 minutos por dia para você ler a Bíblia. E se dedicar 1 hora por dia à leitura. Lendo aí, vamos dizer assim, uns 3 ou 4 capítulos por dia, você em 1 ano você consegue ler a Bíblia toda. 3 a 4 capítulos por dia. Se você ler mais, vai mais rápido, né? 5 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda, né? Então, estude o texto dos livros específicos. Além da leitura, estude os livros da Bíblia. Boas escolhas para estudar. Boa leitura, vai conhecer os demais livros e pode escolher os outros. Sempre recomendo, olha, quer começar por um livro da Bíblia? Começa pelos Salmos, pelos Salmos, que são tão gostosos de ler. Depois vai para os Evangelhos. Não começa pelo primeiro livro, tá? Vou dar uma dica para você. Não começa pelo não, mas não é para começar pelo primeiro, não. Vai começando pelos livros mais gostosos de ler, que são os Salmos, né? Depois vai para os Evangelhos, aí vai para os Atos dos Apóstolos, aí você vai lendo os livros, né? Tem livro de Jó. Já leram o livro de Jó? História fantástica, leitura do livro de Jó, né? Faça estudos de assuntos importantes. Quarta dica: perguntas surgirão, muitas perguntas vão surgir. Procure respostas por meio de estudo cuidadoso. Ferramentas mais úteis, o dicionário. Para estudos mais avançados, outros recursos. Prepare o coração para aceitar e aplicar os ensinamentos. Isso é importantíssimo. Prepare o seu coração para receber os ensinamentos do Evangelho, da Bíblia, ensinamentos espirituais, da própria doutrina espírita. Prepare o seu coração. Vai para o conhecimento, mas tem que ir para o coração, gente. O coração é tudo. Essa sugestão pode ser a mais importante de todas, a gente preparar o nosso coração. É correto afirmar que o estudo da Bíblia pode nos ajudar a melhorar, a sermos melhores. Isso que é importante. A nossa salvação depende disso, de nós sermos melhores, né? Mas precisamos chegar a esses ensinamentos com o coração livre dos impedimentos das maldades, né? E aí eu deixo a vocês as perguntas, dúvidas, questionamentos filosóficos, aconselho a leitura, né? Coloca do lado da sua cabeceira, começa a ler ali 3 capítulos. Os capítulos são esses números grandões aqui. 3 capítulos por dia, 5 capítulos por dia. Vai ler, não estudar. Primeiro vamos ler, é assim que funciona. Primeiro nos lemos, depois a gente começa a estudar. Eu vou fazer um vídeo de como a gente começa a estudar essas coisas espirituais, mesmo a doutrina, mesmo, como eu posso dizer para vocês, os livros da codificação, né? Bíblia, livro da codificação. Como é que a gente estuda isso aí? Vou fazer um videozinho aí para vocês entenderem também como é que é o estudo, tá? A primeira coisa é a leitura. É você se familiarizar com o livro, né? Folhear, dar uma folheada, ver onde é que está onde está o Antigo Testamento, onde está o Novo. Provérbios também é legal, né? Salmo, provérbio, cantos dos cânticos também é lindo, são lindos, lindos. A Bíblia é linda demais, eu adoro, sou fã, sou fã. Tá bom, gente? Bons estudos, estudem mesmo, se dediquem, tá? Nossa melhora depende disso, não vai cair do céu. Jesus fala uma coisa para nós, ó, ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso vale para tudo. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça a sua parte, e aí o céu vai te ajudar. Você quer crescimento espiritual, não vai cair do céu, não, é trabalho. Para chegarmos um dia a espíritos crísticos, nós devemos nos exercitar, trabalhar e imaginarmos nós como aprendizes. Nós somos aprendizes, ainda não somos mestres espirituais, nós somos aprendizes da vida.
aprendizes. Então, bons estudos para você, até a próxima aula, que Deus esteja conosco e Jesus sempre no nosso coração. Graças a Deus.